Vamos falar do São Paulo. Primeiro você, depois eu vou falar dessa sacanagem que fizeram com o Carpini. Tinha de ter deixado o cara ficar, o cara trabalhar, dar tempo. Por quê? Porque agora ficam atrás de uns caras do mesmo nível. Zubeldia. Que experiência tem esse cara? O cara nem conhece o futebol brasileiro. Como diria o Romário, chupou laranja com quem? Meu, vá pro inferno. Para ser técnico do São Paulo. E o Muricy, hein, Muricy? Que vergonha. Você como ex-treinador, fazendo parte do negócio, aceitar esse tipo de coisa. Você gostaria que fizesse isso com você, Muricy? Gostaria? Que vergonha. Mas vamos lá, Luiz Marcelo Bigato, a sua opinião em relação à demissão de Thiago Carpini. Primeiro que não deveria nem ter contratado. A escolha foi muito infeliz da diretoria. Resultadista. Não, você vai deixar eu falar ou você vai falar? Vou deixar, mas resultadista. Meu Deus. Primeiro que não deveria ter Eles contratado. que se entendam, eles torcem pelo mesmo time. Hoje aqui vai ser uma beleza. Vamos lá. Eu tô no Não meu deveria canto. ter Deixa o contratado. Bigato, vai lá, Bigato. E se contratou quando o São Paulo fez a péssima campanha que fez e vergonhosamente foi eliminado pelo Novo Horizontino, talvez ali fosse o ponto ideal para você pensar na troca. Muricy, Balsa e Diniz já caíram na mesma fase do Paulista, dirigindo o São Paulo. Foi vergonhoso, concorda? Sem gaguejar. Foi vergonhoso, concorda? Foi vergonhoso Então, também. Deveria ter mudado ali a rota, porque ele não mostrou que não teve competência e capacidade para fazer o time do São Paulo jogar. O São Paulo joga muito mal, é muito mal distribuído dentro do campo, taticamente o time deixa muito a desejar e ele não conseguiu tirar o melhor dos principais jogadores do time. Então, ele não teve capacidade para fazer o time do São Paulo jogar com mais qualidade. Tirar melhor do Igor Vinícius? São jogadores que estavam jogando mais no ano passado. Wellington. O Alisson foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil, como segundo volante. Tá. Então, ele não conseguiu extrair. Essa é uma realidade. Você conversar com 10 torcedores do São Paulo... esses caras de modinha aí, esses redes sociais Pergunta quem estava satisfeito com o desempenho... Você estava satisfeito com o desempenho do time de São Paulo no campo? Não, mas então, tá mas explicado. Mas não tem o time, mas não tem o time completo, o Bigato. Ele nunca teve o time completo. Nas fases decisivas ainda perdeu o Caleri. Ele foi mal. Esse é um fato, é uma realidade. O Carpini foi mal como técnico do São Paulo. Agora, isso é totalmente diferente da maneira como o São Paulo se comportou perante ao técnico. Primeiro que deixou de forma proposital, e nós sabemos muito bem como funciona isso, vazar para a imprensa que o Carpini não seria técnico do São Paulo. A própria diretoria vazou essa informação para começar o processo de fritura do Carpini. Há alguns dias já. Então, tanto que... Testar o sabor das redes. Exatamente. Tanto é que diversos veículos de comunicação informaram, comunicaram que o Carpini não seria mais técnico do São Paulo. E, detalhe, espera um jogo contra o Flamengo, porque nem se Guardiola estivesse no banco ontem do São Paulo conseguiria ganhar do Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o São Paulo, com qualquer técnico no banco do São Paulo. Então, aliás, quando você olha para o jogo ontem São Paulo e Flamengo, em nenhum momento você cogita a possibilidade de outro resultado a não ser a vitória do Flamengo. O Flamengo passeou ontem contra o São Paulo, jogou enquanto quis ali durante o jogo de ontem. Tamanha diferença técnica entre os dois times, e não tem a ver com técnico, tem a ver com diferença de grupo, o que o Flamengo tem do seu elenco, que o São Paulo tem dentro do seu elenco. Agora, a forma como o São Paulo se comportou, abandonou o técnico lá na entrevista coletiva. Se você não quer contar com um profissional, você chega pro profissional e comunica, não vai dar, a gente não tá mais a fim de levar você até o fim da temporada, e comunica. Agora, deixar o técnico nesse processo de fritura, criando um processo de desgaste para forçar essa saída. Ontem na coletiva, quem deveria estar dando entrevista coletiva era o presidente do São Paulo. Não, o Carpini continua, não deixar o treinador abandonado na coletiva, sabendo que todos os repórteres que estavam lá iam perguntar se ele ficaria ou não no cargo. E ele deu pena de ver o Carpini ontem concedendo a sua entrevista coletiva. Entendo que ele não tinha competência técnica para continuar no cargo,
Mas a forma que o São Paulo fez com o Carpini foi covarde. O São Paulo foi covarde na demissão do Carpini. Nenhum dirigente do São Paulo teve peito para chegar para o Carpini, não queremos mais contar com o seu trabalho. E deixou ele fritando ali e vazou a informação que ele não seria mais técnico do São Paulo ao longo da temporada para facilitar o trabalho da diretoria. A diretoria foi incompetente na contratação e foi covarde na demissão. E o Muricy fazendo parte do negócio, que é o que mais chama atenção. Porque ele foi ex-técnico, é aquela história. Ele não gostaria de sofrer o que sofreu o Carpini, o Hugo. E em relação ao próximo técnico, já falaram de Zubeldia, daquele português da outra vez, lá do Cruzeiro, como é que é? O Pesolano. Pesolano é uruguaio. Uruguaio. O Pesolano, qual Paulo é o português? Paulo Bento. Deixa o Chico Bento Carvalhal. lá, gente. Se não fosse o Mano Menezes, o Chico Bento teria derrubado o Cruzeiro em 2016 para a segunda divisão. Memória de vocês é curta, né? Então deixa o Chico Bento lá, não mexe com isso não. O Carvalhal é um bom nome, resta saber se ele vai topar. Eu acho, é achismo. Não era o Maurinho? Isso daí os caras são brincalhões, loucura, né? É Os caras achismo. são Isso é brincalhões. brincar com a torcida, na minha opinião. Não tem informação, é achismo. Pra mim vem um português. Pra mim A também. onda de português, ela... Aí o cara vai tá chegar, fora. vamos lá. Aí o cara chega no São Paulo. Olha lá, Igor Vinícius, Wellington, Aí Alisson. resta saber se o Luciano vai entender as instruções dele falando em português de Portugal. Porque Não, falando português aqui do Brasil, ele não entende, né? Não entende. Então, brincadeiras à parte... Só a torcida do São Paulo acha que esse cara é jogador de bola. Eu acho que o Bigato foi cirúrgico na análise dele sobre essa situação aí de Carpini e São Paulo. Eu só queria dizer colocar o meu ponto de vista num item citado pelo Bigato quando ele disse que o Carpini não foi competente. Ele não foi competente porque ele teve problemas no departamento médico, né? Os principais jogadores dele, ele não pôde contar na maior parte do tempo com aqueles jogadores. Quando ele contou, o resultado foi positivo. Então isso aí atrapalhou muito o trabalho do Carpini, a gente já bateu nessa tecla aqui e é uma verdade indesmentível. E você, Capela? Bom, eu concordo com as observações tanto do Bigato quanto do Hugo e vou acrescentar para mim o tratamento desumano, né, que o São Paulo deu ao Thiago Carpini. Eu não gostaria, eu como profissional, trabalho em diversos lugares, inclusive aqui na 105, eu jamais gostaria de passar por uma situação em que você fosse jogado ali, né, numa situação de desconforto, não quer mais contar com o seu trabalho, tem uma situação muito simples, você chama o sujeito, conversa com ele e não deixa o sujeito se expor da maneira como ele se expôs ontem, até porque Paga era a multa. o principal jogo da rodada, era o jogo de transmissão da televisão, obviamente que os olhos estavam todos virados para lá, para o Maracanã. O Flamengo é um time que está brigando pela questão de título de campeão brasileiro, o Flamengo briga por tudo, né, com o elenco que tem, briga por todas as condições em termos de O título. Flamengo briga até entre eles. Até entre eles, exato. E agora você expor na coletiva de imprensa o técnico que praticamente já é demissionário é uma pena. Com o ser humano Thiago Carpini, eu lamento muito por você, Carpini. Em relação a novos treinadores, eu sei que a preferência é estrangeiro. Aliás, já vazaram isso, né? Não, vai ser. Do mesmo jeito, estrangeiro. do mesmo Será jeito que estrangeiro. testaram o gosto das redes sociais em relação à demissão do Carpini, também já aproveitaram e colocaram no pacote que seria um estrangeiro, né? Em nenhum momento se discutiu se seria um técnico brasileiro. A informação que veio era uma informação que eu digo que a gente observa, porque, né, a gente sabe como é que funciona a mecânica da coisa. Então, a espirrada já foi ali, vai ser estrangeiro, né? Agora, por que o Eduardo Batista, por exemplo, não poderia ser cogitado? Por que não pode ser um técnico? Eu estou citando o Eduardo Batista, dados os últimos trabalhos que ele fez, e especialmente agora o mais recente. Por que não pode ser cogitado? Porque tem que ser um técnico estrangeiro toda vez. Porque eu ouvi hoje que o Rafa Benítez teria sido cogitado. Quanto tempo demoraria para o Rafa Benítez entender a realidade do futebol brasileiro? Nos 50 jogos que ele comandou, ele perdeu... Estão falando do Domenech. Nos últimos 70 jogos, ele perdeu quase 50. Vocês estão falando do Você Domenech, lembra a passagem gente. do Domenech no Flamengo? Você que está conosco no Gente, YouTube. isso é coisa de empresário. Não é possível. O empresário que joga na mídia problema e o empresário que fica é oferecendo. o teste. Mas esse é o teste, né, Hugo? Você Você joga quer trazer um pra ver técnico, se vem.
Como chama o presidente do São Paulo aí? Casares. O Casares. Presidente de rede social. E outro, o Muricy, a palavra dele já não vale mais nada, porque ele falou que o Carpini era o melhor preparado, que ele conversou com esses estrangeiros aí. Teve 3 entrevistas. Teve estrangeiro, ele falou que o Carpini era o melhor preparado para assumir o cargo. Casares, quer trazer um técnico estrangeiro, um técnico de Portugal, já que o Abel Ferreira deu certo, o Jorge Jesus deu certo, os portugueses viraram os melhores técnicos E o do Sérgio mundo. Vieira não deu certo aqui, né? Não, 200 Paulo não deram. Bento também não deu 200 certo aqui, não né? deram certo. Um monte. Ó, O Porto está num final de ciclo com o Conceição. Que é ótimo. O cara, Mas deve ser caro. o cara em Mas 7 não tem anos... como pagar, Hugo. Ah, mas espera aí, então trabalha com os daqui. Por Se é isso para que eu- trazer de fora, tem que trazer melhor do que o que nós temos. O problema, Isso custa caro. o problema do São Paulo não Traz é o- técnico. traz o é o Sérgio Conceição. elenco. É o elenco, o Casares e o Belmonte. O Belmonte falou aqui na 105. Falou, o elenco do São Paulo é bom. Não é. Ó, quando Eu não quando acho- eu digo que para trazer de fora tem que ser melhor do que o que nós temos aqui, isso quem acompanha o 105 FM Futebol Clube vai ouvir, vai se lembrar de ter ouvido eu dizendo aqui sobre a polêmica do Carlo Ancelotti, quando viria ou não. E aí várias vezes eu disse aqui, se for para trazer um técnico lá de fora para comandar a seleção brasileira, ele tem que garantir pelo menos a semifinal de Copa do Mundo, porque para cair nas quartas nós temos aqui. Sim. E faz tempo que não passa tem- das quartas. E de eu final. vou te dizer que eu era contra a vinda do Ancelotti, tá? Pra mim, o único técnico que deveria treinar a seleção brasileira tem nome e sobrenome, chama Pep Guardiola. Fim. Que Sempre jamais deverá treinar uma seleção, porque o método de trabalho dele demora muito tempo de Sim, contato sim. para ter a evolução. Agora, o que me surpreende... E a seleção é imediatista. O que me surpreende é o seguinte, tá se testando o gosto do torcedor, porque é óbvio. De rede social. É né? óbvio. De Tá se rede testando social. o gosto do torcedor pra depois se decidir. Então, essa é a prova da incompetência da diretoria do É. São Paulo. Então não precisa de presidente. É. Você coloca lá sempre uma enquete lá na rede E social. vamos lá. Quem ganhar, E vamos lá. você vai atrás. Carvalhal. É um absurdo isso. Carvalhal. E outra, essa modinha aí de técnico estrangeiro, porque é moda. Então deu certo com o Jorge Jesus no Flamengo, deu certo com o Abel Ferreira no Palmeiras. Não, a saída é técnico estrangeiro. Você trazer um técnico estrangeiro hoje no time do São Paulo, e o Hugo tem razão nesse aspecto, o cara vai demorar para entender como que ele vai extrair o potencial de cada jogador, porque ele desconhece o São Paulo. Um técnico estrangeiro não fica assistindo o Campeonato Brasileiro. Campeonato E o Brasileiro. Hugo Botelho transmite e ele sabe muito bem disso. Então, o São Paulo tinha que trazer um técnico brasileiro. Um cara que tem cacife, Sim. que seja maior que o elenco do São Paulo para não ser engolido pelos jogadores. Tem a punch. Leva até o final. Técnico estrangeiro não é que eu sou contra. Você pode contratar um técnico estrangeiro, mas para início de temporada. Sim, quando o cara claro. tem um mês lá de pré-temporada, vai conhecer os agora tem jogadores, que ser o top. vai se ambientar. Agora, você tem que contratar um técnico bom mesmo, brasileiro que seja maior que o elenco e que consiga fazer esse time do Sim. São Paulo jogar. Eu não descartaria, por exemplo, técnicos brasileiros que eu acho que poderia se encaixar. O Cuca tá empregado, mas é um técnico muito bom e conhece muito bem o futebol brasileiro. Felipão. Foi Felipão muito não deu criticado. certo com o Foi muito Atlético, criticado Bigato. no Atlético, mas deu certo sim. Ah, Deu certo sim, porque ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro. O Mano Menezes é um acertador de time. Você pode não gostar de algumas características dele, É, mas cara ele tem acostumado liderança a levantar e é título. acertador de time. E os times que o Tite foi campeão no Corinthians, quem acertou foi ele antes. Então, você tem que ter um técnico que seja maior que o elenco. E eu acho que estrangeiro, neste momento, não vai resolver o problema do São Paulo.